Agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre um outro grupo de plantas, as gimnospermas. Gimno quer dizer nua, esperma quer dizer sementes. São plantas do grupo das espermatófitas. Espermatófitas são as plantas que possuem sementes. E traqueófitas, plantas que possuem sistema vascular verdadeiro. Então agora a gente começa a falar do grupo das espermatófitas, plantas com sementes. Semente é uma estrutura fantástica. Eu repito muito essa palavra. Ela dá um superpoder muito grande para a planta. A planta, como ser vivo, é suscetível aos fatores ambientais, é suscetível ao gelo, não aguenta congelamento de forma geral, não aguenta, não resiste a incêndios, não tolera épocas de muito estresse. Mas a semente, pelo próprio fato dela ser uma estrutura dormente, normalmente muito seca, ela é muito, muito tolerante. Então, uma estrutura de resistência muito grande. E permite também o armazenamento, né? Sementes podem durar centenas de anos com armazenamento adequado. Várias espécies. Outro aspecto muito importante da semente é pelo fato dela ela ser maior e ter um revestimento melhor, ter reservas maiores. E normalmente tem um esporófito jovem, dormente lá dentro, é que dentro da semente a planta é móvel. Então eu tenho a planta pronta lá dentro e está apta a chegar em novos lugares. E muitas sementes modernas têm mecanismos para detecção das condições ambientais. E com isso, elas germinam apenas nas condições adequadas. Tá? Outra coisa que ajuda muito são essas reservas orgânicas e minerais. Porque assim que o esporófito germina, que começa a se desenvolver no novo ambiente, ele se fixa no substrato e logo no começo ele é incapaz de fazer fotossíntese. Então precisa dessas ervas orgânicas e precisa dos minerais para produzir as moléculas, as células para sobreviver e progredir. Além disso, enfim, vários aspectos relacionados à resistência e tolerância das sementes. Né? E graças a isso, né, as espermatófitas são dominantes. São Elas apareceram faz muito tempo, né, que nem eu já tinha falado para vocês. As plantas surgiram na Terra há cerca de 450 a 500 milhões de anos e já tinha estruturas com sementes ou parecidas a sementes há 360 milhões de anos. Esse aqui, ó, essa coisa bem simples aqui, ó, é uma representação de um óvulo que seria a semente imatura. E basicamente o que a gente tem dentro, nesse óvulo, seria o tecido de revestimento, tem dois tegumentos aqui, acho que a gente vai poder falar sobre isso lá em sementes. Um tecido nutritivo, que é o nucelo ou nucela, e a célula mãe do ovo. Né? Então, o gametófito feminino vai surgir daqui, ó, né? A partir da multiplicação dessa célula aqui é que ocorre a formação do gametófito e depois de algum tempo, quando o óvulo estiver pronto para ser fecundado, a gente vai ter aqui a oosfera, que é o gameta feminino, e um tecido nutritivo em volta que vai se desenvolver. Essa oosfera vai ser fecundada, se mantém uma abertura nesses tegumentos, que é chamado de micrópila, por onde o gameta masculino vai entrar. E com isso, bom, vai ocorrer a fecundação e a partir daí o esporófito, né? Vocês vejam, então os gametas se fundiram. Esse aqui é o gametófito feminino, né? O gameta feminino vai ser desenvolvido daqui, vai ser fecundado. Aí com isso vai produzir o esporófito, que vai crescer um pouquinho. E quando
E sim, e todo esse tecido vai se desenvolver junto. E quando estiver pronto, vai ser disperso, vai sair da planta-mãe para poder germinar em algum lugar, ser transportado e depois germinar. Então, semente, por definição, é o óvulo maduro. Bom, falando no ciclo de vida de uma gimnosperma, né, como eu falei para vocês, né, o esporófito é a planta mais aparente, né? Aqui nós temos o esporófito adulto, e o esporófito adulto vai produzir os esporos, né? Tem aqui uma estrutura feminina, que é o estróbilo feminino, e tem outras estruturas, são os estróbilos masculinos, né? E essas estruturas vão produzir, então, os, os esporos, tá? Aí, a parte masculina vai formar o grão de pólen. O grão de pólen nada mais é do que uma estrutura que protege o gameta masculino. Então, dentro eu vou encontrar o gameta masculino e uma célula do tubo. Célula do tubo. Célula do tubo é uma estrutura que permite que, quando o grão de pólen atinge o órgão feminino, ele vai germinar e formar algo parecido com uma raiz, que a gente chama de tubo polínico, que vai levar o grão de pólen até, até o gameta feminino. Então, esse transporte do grão de pólen aqui, na verdade, tem duas etapas. Uma que é feita pelo vento, as gimnospermas são polinizadas pelo vento, e o outro que é o crescimento do tubo polínico, né, que é muito direcionado. Então, o pólen chegou no órgão feminino, ele vai crescer e vai chegar até a oosfera, onde ele vai fecundar. Né? É da mesma forma, a parte feminina da planta, né, vai produzir um óvulo, né, ligado a como se fosse um galho curto, né, que nas coníferas é chamado de cone, que é o estróbilo feminino. Bom, uma vez então ocorrendo a polinização, vai ser formado o zigoto. O zigoto é aquela célula 2N que vai começar a formar um indivíduo. Eles vão crescer, vão se desenvolver dentro do óvulo. Né? Aqui a gente tem um óvulo com uma plantinha se desenvolvendo dentro dele, né? Uma plantinha de pinos, né? Uma conífera. Né? Então essa planta acaba. O que a gente está vendo, essa parte verde aqui no centro é o embrião. Aqui tem vários cotilédones, 12 no caso de pinos. E aqui eu tenho um tecido materno nutritivo. Quando isso aqui está pronto, eu vou ter algo assim, ó, uma semente, e nesse caso aqui uma semente com uma asa, que também é uma estrutura de dispersão. No caso das gimnospermas, essa dispersão também é normalmente pelo vento. Existem exceções. Tá? Por exemplo, o pinheiro do Paraná, Araucária angustifolia, essa dispersão de sementes é principalmente feita por animais. Bom, então a semente tem aqueles superpoderes que eu falei antes, né? A reserva, isso aqui é um esporófito jovem, né? É uma plantinha que tem raiz, tem caule, tem folhas, e tem uma reserva nutritiva, e tem um tegumento de proteção. Então, isso aqui vai ser transportado até chegar num local adequado, tendo umidade e temperatura, ela germina e forma o esporófito, e vai começar tudo de novo. Então, os aspectos que chamam a atenção é o seguinte: uma característica importante de evolução, tanto de Pteridófita quanto de Gimnosperma, foi a resistência de grão de pólen, e no caso, a semente, né, que permitiu então que consigam ir mais longe, né, atingir locais mais longe, resistir a condições não tão
não tão adequadas, tá? Principalmente com relação à semente. É claro que essa formação de xilema, principalmente, né, uma característica importante nas gimnospermas é que isso permite o chamado crescimento secundário, que vai formar caule grosso, e o que permite a existência das árvores, né? Existem monocotiledôneas arbóreas e existem pteridófitas com porte arbóreo, como, por exemplo, a samambaia-sul, que ocorre lá na Serra Catarinense do Paraná. Mas a grande estrutura que realmente permitiu o crescimento é o xilema, porque ele confere uma resistência muito grande, né? E no caso das gimnospermas e angiospermas, tem um meristema secundário, que é um tecido reprodutivo que ocorre entre floema e xilema. A gente vai falar também muito disso em anatomia, mas ele produz células de xilema que vão se acumulando e formando o tronco cada vez mais grosso. Isso ocorre nas árvores. Aqui um exemplo de uma dessas, uma gimnosperma, né, com esse padrão de crescimento. Então, toda essa região central aqui é xilema. Conforme o xilema vai crescendo, ele vai meio que esmagando esses tecidos aqui para fora, né? Eu vou explicar isso mais tarde, não compensa explicar isso agora para vocês. Mas o fato é que é uma transição importante agora nas espermatófitas, é a possibilidade de crescimento secundário. Nem todas têm, nem todas têm. É só em plantas perenes. Bom, entre as gimnospermas, essa aqui talvez seja a maior árvore do planeta, com cerca de 100 metros. Talvez. Tá? É uma redwood, uma sequoia. Aqui a gente está vendo uns cones. Eu não sei dizer para vocês se é masculino ou feminino, mas é uma árvore absolutamente maravilhosa, enorme, talvez uma das mais altas, talvez não, é uma das mais altas do planeta, existem muito poucas, e uma árvore que provavelmente tem alguns milhares de anos, possivelmente mais de 1 ou 2 mil anos. É, só para dar uma ideia desse crescimento, né? Isso aqui tudo é potencial da lignina, por causa daquele crescimento secundário que eu mostrei ali para vocês. Isso aqui é uma árvore americana, Redwood. E isso aqui, ó, é a nossa gimnosperma, o pinheiro do Paraná. Ele tem um padrão de crescimento muito interessante. É uma conífera, coniferófita. Quando está bem jovem, tem esse padrão de crescimento. Então, você tem essas, no final dos ramos, tem um tufozinho de folhas. Lá no sul a gente chama isso de grimpa. E conforme ela vai amadurecendo, né, conforme vai passando os seus estágios de vida, ela vai mudando isso ao ponto que quando já é uma árvore adulta, né, com muitos anos, a gente vê esse formato ou até mais, né? Fica parecendo uma florescência umbeliforme. É muito, muito legal. Essa árvore é uma árvore símbolo do sul do país, né? Araucária, pinheiro do Paraná. Esse aqui é o estróbilo feminino dela, que a gente chama de pinha, lá no sul. Vocês podem ver aqui os megafilos, né? São as folhas, né? As cículas também, chamadas assim. E esse aqui é o fruto do pinheiro do Paraná, que é o pinhão. E aqui é pinha. Então, vocês vejam aqui, dá para vocês terem uma ideia de como é que é isso. E nesse caso, veja, é gimnosperma, fala em sementes nuas, porque não tem um fruto em volta delas, são só as sementes. Tá? Eu não vou entrar em muito detalhe nisso, porque não é nosso interesse, né? Mas sempre dá para a gente questionar, né, as coisas. Então, aqui o que a gente tem
é a pinha e o pinhão, que formam o estróbilo feminino. Aí, basicamente, é um galho em que eu tenho todas essas sementes que vão ser ligadas a esse galhozinho modificado, né? Vejam só, é como se fosse um ramo desses assim que foi tão encolhido que virou uma bola. E dentro dessa bola, então, se posicionam as sementes, tá? Nesse caso, inclusive, é diferente do que a gente falou antes, porque tem algumas aves, né, como por exemplo a gralha azul e alguns roedores que participam do processo de disseminação dessas sementes.